Quase 6 em cada 10 empregos que existem hoje no Brasil podem desaparecer em cerca de 2 décadas por causa da automação. Essa é a conclusão de um trabalho feito por pesquisadores brasileiros que usaram como base o modelo da Universidade de Oxford, aqui no Reino Unido. Eu sou a Laís Alegrete, da BBC News Brasil, aqui em Londres, e nesse vídeo eu listo 10 ocupações com maiores chances de serem substituídas por máquinas, além das 10 que estão menos ameaçadas. O ranking foi feito pelos pesquisadores vinculados à consultoria e dados e ao Easy Business School. A pesquisa deles leva em conta as tecnologias que já existem hoje e considera no cálculo também os postos de trabalho informais. Aliás, eles mostram que a proporção de trabalhos com riscos de automação é maior no setor informal do que no formal. Eu vou começar mostrando as duas listas e em seguida explico o que esses trabalhos têm em comum e como a previsão para o mercado brasileiro se compara com resultados em outros países. As 10 ocupações com maiores probabilidades de automação nas próximas décadas são operador de entrada de dados, que é o digitador, assistente de nível médio de direito, agente de seguro, operador de máquinas para fabricar equipamentos fotográficos, vendedor por telefone, despachante aduaneiro, contabilista e guarda-livros, secretário jurídico, motorista de automóvel, táxi, caminhonete, balconista e vendedor de loja. E as 10 ocupações com menores probabilidades de automação são dietista e nutricionista, gerente de hotel, especialista em métodos pedagógicos, médico especialista, médico geral, fonoaudiólogo e logopedista, trabalhador do sexo, dirigente de serviços de bem-estar social, psicólogo, dirigente de serviços de educação. E o que cada um desses grupos tem em comum? O pesquisador Paulo Rocha Oliveira me explicou que as ocupações com maior probabilidade de automação são muito bem definidas, são coisas que você pode especificar com muita precisão o que tem que ser feito e que não precisam de muita subjetividade humana para tomar uma decisão. Ao mesmo tempo, as profissões com menor chance de substituição são aquelas com muita interação e muita subjetividade humana, que envolvem saber lidar com pessoas e resolver situações onde as emoções são muito predominantes, como me disse Rocha Oliveira. Eu conversei também com outro ator do estudo, o economista Bruno Ottoni. Ele acrescenta que, além das habilidades socioemocionais, outros 2 fatores-chave ajudam a entender se um trabalho está mais ou menos suscetível. Um trabalho com grande exigência de criatividade, de originalidade, está mais protegido, assim como ocupações que exigem habilidades motoras finas ou são realizadas em ambientes pouco estruturados. É isso que explica, segundo ele, por que trabalhos como de jardineiro e empregada doméstica não estão muito ameaçados pela tecnologia no curto prazo. O economista diz que, apesar de serem trabalhos muitas vezes executados por pessoas com menor grau de qualificação, eles exigem habilidade motora fina e requerem que o trabalhador saiba navegar num ambiente de trabalho muito pouco estruturado, como uma casa. Ele lembra que ainda não dá para contar com um robô com perna e braço que vai realmente operar como um ser humano. Esses critérios que eles explicaram estão baseados nas probabilidades de automação calculadas pelos pesquisadores Carl Frey e Michael Osborne, da Universidade de Oxford. O trabalho deles foi focado no mercado de trabalho dos Estados Unidos. Agora que já falamos sobre a taxa do Brasil, a gente se pergunta como esses 58% de trabalhos em risco se comparam com outros países. A proporção brasileira está pouco abaixo de taxas encontradas em outras pesquisas para países da América do Sul, como Uruguai, Paraguai e Argentina. Ou seja, nossos vizinhos também têm que olhar para esse tema com atenção. Na Europa, estão entre as taxas mais baixas Suécia, Reino Unido, Irlanda e Holanda. Mas também há países com probabilidades próximas às do Brasil, como Portugal e Croácia, segundo dados apresentados no artigo. E os pesquisadores apontam que a proporção de empregos que podem ser automatizados tende a ser maior nos países em desenvolvimento do que nos desenvolvidos. Isso devido à alta proporção de ocupações que exigem pouca qualificação e que são mais facilmente substituídas por máquinas. E é importante dizer que, segundo os pesquisadores, mais do que pensar em profissões que vão sumir, como um todo, a gente deve focar em quais atividades feitas por esses profissionais podem ser substituídas por máquinas. O Paulo Rocha Oliveira diz que é a natureza do trabalho que vai mudar, ao exigir que humanos se concentrem em tarefas que os computadores não podem fazer, como já vem ocorrendo.
Além disso, ele aponta que o fato de existir tecnologia disponível para substituir tarefas hoje produzidas por seres humanos não significa que ela necessariamente será aplicada por todas as empresas. Isso por 3 principais motivos: dificuldades de importação de alguns equipamentos por empresas brasileiras, necessidade de treinamento de funcionários para usar a nova tecnologia de forma eficiente e a competitividade de cada área. Quer dizer, se a concorrência não estiver pensando em fazer esse investimento, talvez a empresa não avalie que vale fazer neste momento. E isso pode levar alguns setores a atrasarem a adoção dessas tecnologias ou, eventualmente, até não adotarem. E essas projeções, segundo os pesquisadores, não devem criar pânico, mas funcionar como alerta, ao indicar que novas tecnologias são capazes de substituir grande parte dos empregos brasileiros. E aí eles apontam que é por meio de políticas efetivas que o Brasil pode aliviar ou até mesmo evitar a perda maciça de empregos devido à automação. O Bruno Ottoni considera que a sociedade como um todo deve se preparar para lidar com esse cenário. E aí ele cita governo, empresas, terceiro setor, a academia e o próprio trabalhador. Ele diz que não tem como escapar de políticas de retreinamento de mão de obra. Isso porque as novas tecnologias levarão, ao mesmo tempo, a uma destruição de empregos, mas também à criação de novas vagas. E aí, se não tiver profissionais retreinados, ele diz que podemos ter um cenário em que haverá muita vaga de emprego aberta, mas sem ser preenchida, ao mesmo tempo em que haverá muitos desempregados sem conseguir recolocação. Eu fico por aqui, diz o que você pensa sobre isso nos comentários, que a gente está sempre de olho. Até a próxima!